Shalom aos amados irmãos mais uma vez. Bom é estarmos aqui novamente para compartilhar as palavras de Elohim. Vamos então à nossa meditação. Eu quero compartilhar com os irmãos uma meditação que fiz quando estava lendo o texto em Tehilá 145, o livro dos Tehilim ou dos Salmos. São os louvores escritos pelos servos do Senhor, palavras que nos edificam. Tehilá 145, e os versículos que quero ler com os irmãos e meditar sobre eles são os versículos 8 e 9. Tehilá 145, versículos 8 e 9. Favorecedor e compassivo é Yahová, longo de narinas e de grande solidariedade. Yahová é bom para todos, e as suas compaixões são sobre todas as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto começa falando aqui algumas características de Yahová e conclui no versículo 9 essa pequena porção, dizendo que Yahová é bom para todos e as suas compaixões sobre todas as suas obras. Enquanto li esse texto, me veio esta meditação, este pensamento. Yahová é bom. O que significa isso? A gente fala para alguém, Elohim é bom. A gente canta, Elohim é bom. Mas o que significa isso? De fato, nós compreendemos como chegamos a essa conclusão por nós mesmos? Derivada dessa pergunta, tem uma outra pergunta. Aqui diz que Yahová é bom para todos. Mas todos enxergam que Yahová é bom para eles? Então vamos pensar um pouco aqui a respeito dessas palavras que foram proferidas pelo servo do Senhor. Eu quero compartilhar alguns textos com os irmãos para que esclareçamos como podemos enxergar a bondade de Elohim. Onde ela se manifesta, de que forma ela se manifesta e o que ele espera de nós com relação à bondade. Eu escrevi aqui, Elohim é bom para todos. Como diz aí o texto, né? Yahová é bom para todos. Mas nem todos o veem assim. Vamos ler alguns textos para trazer aos irmãos uma noção dessas diversas situações. E o primeiro está em Tehilá 25. Tehilá 25. Nos versículos 8 a 10. Está escrito assim: bom e reto é Yahová. Mais uma vez dizendo que Yahová é bom. Pelo que ele ensinará o caminho aos errantes. Então aqui já mostra um resultado desse fato. Yahová é bom. Yahová é bom, portanto, pelo que ensinará o caminho aos errantes. Então, porque Yahová é bom, ele ensinará o caminho aos errantes. Versículo 9. Guiará os submissos retamente, e aos submissos ensinará o seu caminho. Versículo 10. Todas as veredas de Yahová são solidariedade ou lealdade e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus
testemunhos. Então, aqui no versículo 10, ele já caracteriza quais são as pessoas que enxergam a bondade de Yahuvá. Todas as veredas de Yahuvá são solidariedade e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, quem conhece a instrução de Yahuvá, percebe que ele anda conforme aquilo que ele fala, conforme aquilo que ele ensina, que experimenta os efeitos benéficos de obedecer a Yahuvá, ele reconhece e é agradecido pela bondade de Yahuvá. Já aquele que está alheio a tudo isso, às instruções de Yahuvá, alheio aos seus mandamentos, alheio a andar nos seus caminhos, vai enxergar Yahuvá como alguém bem diferente. Ao invés de enxergar que Yahuvá é bom, vai dizer que Yahuvá é mau, é iracundo, é egoísta, até arrogante. E muitas pessoas abrem a sua boca para proferir tais insultos ao nome sagrado de Yahuvá. Mas aqueles que conhecem a sua aliança, guardam a sua aliança, estão unidos a ele, sabem que Yahuvá é bom. E uma palavra que eu usei aqui, solidariedade, apenas para esclarecer os irmãos, aqui no dicionário Roaz, da língua portuguesa, quero trazer o significado de solidariedade, para que haja um entendimento, porque muitas pessoas se apropriam das palavras da língua portuguesa e aplicam de forma diferente, né, de acordo com o seu interesse. Falam que você deve ser solidário, né, ou seja, ele está usando essa palavra no sentido de ser compassivo, de ter pena, de ser compartilhador com aquela pessoa que está necessitada. Mas aqui no dicionário traz esses seguintes significados. Solidariedade, caráter, condição ou estado de solidário. Então até aqui não tem muita explicação. Segundo significado, compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas. E aqui entra também aquela palavra lealdade. O que é lealdade? Você tem um compromisso e você é fiel a esse compromisso assumido. Por isso que às vezes aparece também lealdade. Essa palavra aí é hesed. E o terceiro significado aqui de solidariedade. Sentimento de simpatia ou piedade pelos que sofrem. Normalmente esse é o significado que as pessoas usam. Mas o principal aqui que eu quero colocar são a partir do 4 aqui, manifestação desse sentimento com o intuito de confortar ou ajudar. O quinto significado, cooperação ou assistência moral que se manifesta ou testemunha alguém em certas circunstâncias. Estado ou condição de duas ou mais pessoas que dividem igualmente entre si responsabilidades de uma ação. Aqui no caso de um negócio. Solidário. Vamos pegar o solidário. Quem é o solidário? Aquele que expressa solidariedade. Tem um significado aqui, que é o terceiro, que diz assim, que é uma pessoa pronta a consolar, apoiar, auxiliar, defender ou acompanhar alguém em alguma contingência. Então, Yahuvá, ele é solidário. Nesse sentido aqui. Né? O Hesed aqui sendo aplicado, ele é um Hassid, no sentido de sempre estar pronto a fazer o bem. Sempre estar pronto a, como diz aqui, consolar, apoiar, auxiliar, defender e acompanhar alguém em alguma contingência, ou seja, em alguma situação difícil, de emergência. Yahuvá está sempre pronto. Mas muitas vezes ele não pode agir como ele quer agir para beneficiar alguém, porque esse alguém não está em condições. Porque ele, acima de tudo, é justo e verdadeiro. E ele não passa por cima da sua Torá. Então, entendendo aqui essa palavra solidariedade, porque ela vai aparecer mais à frente em outros textos, aqui diz
que todas as veredas de Yahuvá são Hesed e Emet. São solidariedade e verdade. Ou seja, ele está sempre disposto a fazer o bem, a ajudar, e ele tem esse compromisso com os seus aliados, com aqueles que estão unidos a ele. O caminho do Senhor é na solidariedade, lealdade e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E aí, voltando para o versículo 8 aqui, diz: bom e reto Yahuvá, pelo quem lhe ensinará o caminho aos errantes, e depois guiará os submissos retamente, e aos submissos ensinará o seu caminho. Aqui no versículo 9, outra palavrinha que aparece aí, que às vezes cria confusão também, é essa manso. Ele guiará os mansos retamente. Na corrigida aparece mansos, na tradução brasileira aparece guiará os humildes, na pastoral, que é uma católica, ele encaminhará os pobres. Então a mesma palavra aparecendo aí como manso, como humilde, como pobre. Mas são sinônimos? Não. E nenhuma delas expressa o real sentido da palavra aqui. Deixa eu ver qual é a palavra. Anavim, que é o plural de anav. Até o pastor Mário citou uma palavra que está relacionada a essa aqui, né, o aniê, os humilhados do sopro, os dependentes do sopro, né, os indigentes do sopro. Mas aqui essa palavra é a palavra que quer dizer a pessoa submissa, sujeita, pessoa que se põe abaixo, reconhecendo aquele que está acima. Então, entendendo isso, essas palavras aqui, Yahuvá é bom e ele vai ensinar o caminho para os errantes e vai guiar os submissos retamente. A maneira de ele guiar o errante é a mesma maneira que ele vai guiar uma pessoa submissa, obediente? Pensemos numa situação familiar. A maneira como um pai vai tratar com um filho obediente, vai ensinar o filho obediente, um filho que ouve, que está atento, é a mesma maneira que ele vai ensinar um filho que é rebelde, que é desatento, que não está dando devido valor ao seu ensino? É claro que o pai, a mãe, vai ter o interesse, enquanto há oportunidade, de trazer esse filho para o caminho correto. E muitas vezes ele vai ter que recorrer à vara. Como está escrito, né? Que a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai afugentar essa estutícia. Ou, como diria outro, essa esperteza, malandragem. É preciso agir para que, enquanto é criança ainda, possa se corrigir. Então, Yahuvá, o tratamento que Yahuvá vai dar vai ser diferente. Mas em cada tratamento desse, ele está manifestando a bondade dele. Então, aos errantes, ele vai ensinar o seu caminho. E aos submissos também, que atendem à voz de Yahuvá. Vamos ver outro texto e vamos esclarecendo à medida que vamos lendo os textos. Yeshayahu, aí nas Bíblias em português aparece Isaías, capítulo 26, versículo 5. Eu vou ler nesse capítulo 26 de Yeshayahu, versículo 5, e depois eu vou para o 9 ao 11. Vamos ver aqui o comportamento de Yahuvá, que é bom, diante de cada situação, diante de cada pessoa. E, obviamente, a pessoa que ela está sofrendo uma disciplina, assim como um filho, muitas vezes recebe um não do pai, da mãe, ele não compreende que o pai e a mãe estão sendo amáveis com ele, estão querendo guardá-lo do mal, estão querendo fazer o bem para a vida dele. Não há essa compreensão. E aí ele fica emburrado, fica inconformado, reclama, diz: eu vou fugir de casa. Quando for grande, quando fizer 18 anos, eu vou embora.
Mas, à medida que vai ganhando experiência na vida, vai passando pelos testes da vida, vendo que a coisa não é fácil, vendo que precisa tomar cuidado, que não dá para confiar em todo mundo, que não dá para fazer tudo do jeito que quer, ele vai compreendendo, foi bom ter sido afligido. Porque agora eu ando correto. Vai aprender. Mas se o pai e a mãe ficar querendo agradar sempre ao filho, à filha, não vai ter esse resultado. Porque a criança não tem essa compreensão, não tem esse entendimento. Então aqui em Yeshayahu 26, 5 e depois 9 a 11, diz assim: porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e derribará até o pó. Versículo 9. Minha alma te deseja no Laila, ou na noite. Também meu sopro no meu interior madruga por ti. Porque quando o teu juízo está pela Eretz, justiça aprendem os habitantes do mundo, os habitantes do Tevelo. É agraciado o criminoso, mas não aprende justiça. Na Eretz dos retos age desonestamente e não vê o engrandecimento de Yahuvá. Yahuvá está levantada a tua mão, mas não veem. Verão o zelo do povo e ficarão envergonhados. A narina de fogo dos teus inimigos os consumirá. Aqui a gente vê uma descrição de uma pessoa, um grupo de pessoas, que Yahuvá está agindo, está punindo, mas a pessoa não compreende o que Yahuvá está fazendo. Yahuvá ameaça, né? Ele fala, avisa, olha, se você não retornar dos seus caminhos, eu vou fazer isso, isso e isso. E já deixa escrito para o nosso ensino. Aí o Senhor vai e dá um aperto. Mas a pessoa, não, é só um beliscãozinho. Aí o Senhor vai dar uma escovada, uma cintada. Eu falei, nem doeu. Aí o Senhor prende. Mas não tem problema não. Depois eu volto. E a pessoa vai brincando com os avisos de Yahuvá. Até que chega o momento que ele dá o basta. Então, aqui no versículo 9, o servo do Senhor diz que a alma dele anela por Yahuvá. Ele madruga buscando a Elohim. E por que ele está fazendo isso? Porque está clamando a Yahuvá por justiça. Porque quando Yahuvá executa o seu juízo, os habitantes da Eretz aprendem justiça. Se Yahuvá fica sem fazer nada, o criminoso ele vai se corrigir por conta própria? Quando há impunidade, o criminoso que é dado ao crime, quanto mais dão liberdade para ele, mais ele vai cometer crimes. Mas quando vem alguém para executar a justiça, aí o criminoso teme. E aqueles que estão olhando para o criminoso para ver se vai dar certo, também temem. Opa, se pegou o grandão ali, vai me pegar também. E aí começa a gerar esse temor que vai fazendo as pessoas retornarem, se encaixarem no caminho da justiça. Então, a pessoa que não ama a justiça, quando Yahuvá vem com a sua sentença, ela vai ver que Yahuvá é bom? Não, ela vai dizer que Yahuvá é mau. Como é que ele deixou isso acontecer? Como o caso ali desses eventos que aconteceram em Petrópolis. A gente ouve as pessoas falando, como é que ele deixou isso acontecer? Será que as pessoas eram tão más? Eram pessoas pobres, pessoas humildes, né? Usa a palavra humilde. Eram pessoas humildes? Segundo a Escritura, a pessoa humilde é a pessoa submissa. A pessoa que se abaixa diante de Elohim. Né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Elohim, e ele vos exaltará. E aí a pessoa vai falando o que ela acha a respeito de Elohim. O mal vem, e a pessoa, ao invés de temer, Yahuvá é bom. E o que significa isso? Significa que Yahuvá é justo, é verdadeiro, ele é leal, solidário, mas para aqueles que estão prontos para receber a sua solidariedade, o seu bem. Um outro texto, ainda nesse ponto aqui,
que Elohim é bom para todos, mas nem todos veem. Yaakov, a carta de Yaakov, aparece nas Bíblias aí, Tiago, capítulo 1, versículo 17. O servo do Senhor, Yaakov, traz para nós uma verdade que não é enxergada por muitos dos habitantes da Eretz. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, toda dádiva boa desce lá de cima de Elohim. Quantos têm essa consciência? Tudo o que é bom vem de Elohim. E o que é mal vem de quem? Vem de Satã. Vem do inimigo de Elohim. Um outro texto, Romanos capítulo 13, versículo 3. Romanos 13, versículo 3. Agora é Shaul escrevendo aos Romanos, ensinando como a visão a respeito de uma determinada pessoa pode mudar de acordo com meu estado em relação à justiça. Não estou me referindo à justiça do ser humano caído, mas à justiça que é de Elohim, conforme a sua instrução, a sua Torá. E aqui no versículo 3 diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu não temer a autoridade? Faz o quê? Faz o bem e terás louvor. Então você quer viver tranquilo, sem ficar aterrorizado quando vê a polícia, quando ouve a sirene tocar? Faça o bem. Ué, então se eu fizer o bem, eu não vou ser condenado? Então aqui mais uma vez ele coloca as boas obras em associação com a justiça. Porque depois ele vem falar aqui da questão de julgamento, né? Que a autoridade ela zela pelo interesse de Elohim para a prática da justiça. E por isso o criminoso teme, estremece, porque ele não quer ser cobrado por suas más ações. Mas aqui está escrito: se eu fizer o bem, eu não terei medo da condenação. Mas aquele que faz o mal e quer permanecer no mal, vai temer e vai olhar como para o juiz. Esse juiz é malvado, não tem coração não. Eu sou pai de família, sou trabalhador. Chega o policial, o sujeito está todo errado, está arrombando a casa de alguém. Não, eu sou trabalhador, estou procurando comida. Aí aparece no jornal: policial espanca. Aí vai colocar uma classificação para as pessoas sentirem pena. Um morador de rua, é um desempregado, uma pessoa de cor. Vai colocar alguma classificação para as pessoas não saberem o que ele estava fazendo. Por que não diz as obras dele? Ele foi pego praticando o mal. Então, Yahová é bom, mas não significa que todos o vejam assim, porque isso vai depender do meu estado. Assim, muitas vezes, Yahová diz não para nós, ou não age da maneira como nós criamos a expectativa, imaginamos, e acabamos falando: mas Yahová está distante, Yahová não está olhando para mim, Yahová não está se lembrando de mim. Não é isso. Você tem que olhar para dentro de si e saber se está faltando alguma coisa. Ou se você tem que perseverar. Ele está esperando a tua perseverança. Está esperando a tua resistência. A sua atenção. Está vendo que você ainda está muito distraído. Muito atribulado.
como Marta estava, né? Ocupada em muitos afazeres. Marta, olha, Miriam escolheu a melhor parte. Agora é hora de sentar e ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro comentário que eu quero fazer aqui em cima desse texto. Ser bom é da natureza de Elohim. Ele não é bom só de manhã. Ele não é bom só à tarde. Ele não é bom quando ele acorda como o pessoal diz, com o pé direito ou com o pé esquerdo. Yahová é bom em todo o tempo. Yahová é bom porque é da natureza dele. E, como nós lemos no texto inicial, aqui no Terrilá 145, no versículo 8, diz assim: favorecedor ou agraciador e compassivo é Yahová, longo de narinas. O que significa isso? Longânimo, uma pessoa que antes de extravasar a sua ira, respira fundo, se acalma, observa, dá tempo, dá oportunidade. Ele não age por impulso, porque se ele agisse no impulso da ira, não sobraria ninguém. Mas Yahová é grande em longanimidade, longo de narinas e de grande solidariedade. Ele está sempre pronto para ajudar, para auxiliar, para socorrer. Ele está de prontidão. A bênção já foi preparada, mas ele está aguardando as condições serem satisfeitas para que ele possa ordenar a sua bênção. Então são características da bondade de Yahová. Fazem parte da sua natureza. Um outro aspecto da bondade de Yahová agora é a questão da manifestação. Como é que ela se manifesta? As obras de Yahová são boas. E a primeira menção a essa questão de que tudo que Yahová faz é bom, nós vemos no primeiro capítulo da Escritura Sagrada, em Bereshit, capítulo 1, versículo 31. Bereshit, o primeiro livro, significa no princípio. Nas Bíblias aparece Gênesis. No capítulo 1, narra-se aqui a criação de todas as coisas, do Shamaim, da Eretz, dos Yamim, de tudo quanto neles há. E à medida que Yahová vai criando, ele vai olhando para a sua criação e vai vendo que é bom. E assim ele prossegue. E a gente percebe que tudo que ele fez, quando ele olhava, era bom. Viu que era bom. E no final dessa narrativa, diz assim: viu Elohim tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã, o Yom sexto. Então Yahová olha para a sua obra e vê que tudo é bom. Ah, mas aí fica fácil, né? Eu olho para as minhas próprias obras e vou dizer que elas são boas. Mas quem é que pode fazer isso além de Yahová? Ele é o Criador, ele é o soberano. Como é que eu vou saber se as minhas obras são boas ou más? Eu tenho que saber como é que Yahová está me vendo. Como é que estão os olhos dele diante de mim, sobre mim. Como diz aquela expressão dos reis de Israel e Judá, quando um rei fazia o que era bom, ele fez o que era bom e reto aos olhos de Yahová. Ou então, fez o que era mal aos olhos de Yahová. Então, são os olhos de Yahová que vão dizer se o que eu estou fazendo é bom ou mal. Mas ele deixa a instrução para nós, para que saibamos quais são as boas obras. E vamos voltar aqui ao Terrilá, novamente. Ele vai trazer o esclarecimento para nós. Quais são as obras de Yahová? Essas boas obras. Todas as obras de Yahová são boas. Mas que obras são essas? Terrilá 111, versículo 7. Diz assim: as obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. As obras das mãos de Yahová são o quê? Verdade e juízo.
Então eu preciso adentrar isso aqui para saber que obras são essas, obras de verdade e de juízo, porque essas são as boas obras que Yahová pratica. Por que é importante a gente saber que boas obras são estas? Porque temos algo que Yahová também exige do Adão criado por ele. Eu escrevi assim: Yahová criou Adão para realizar boas obras e promover a sua glória por meio delas. Na carta de Shaul aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, Shaul fala claramente a respeito disso. Carta de Shaul aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitos por suas mãos, moldados em Yeshua, ou seja, trabalhados em Yeshua ungido, para as boas obras. É a mesma expressão aqui. Aqui, lemassim tovim, boas obras, ou obras boas, as quais foram estabelecidas para nós desde a antiguidade para caminharmos nelas. Então, Yahová estabeleceu as boas obras e nos criou para que nós andemos nelas. Mas que boas obras são essas? Quais são as boas obras de Yahová? Nós acabamos de ler aqui que as obras de Yahová são verdade e juízo. E vamos lendo mais textos aqui para ver que boas obras são estas. Matitiahu 5,16, aqui é o Senhor Yeshua, o Filho de Elohim, Senhor da criação, ensinando aos seus discípulos e dizendo que eles são a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E aí no versículo 16 do capítulo 5 de Matitiahu, que aparece aí nas Bíblias Mateus, Yeshua, o Senhor, diz assim: assim ilumine a vossa luz aos olhos dos filhos do Adão. Ilumine a vossa luz aos olhos dos filhos do Adão, e vejam as vossas boas obras, e ao vosso Pai que está no Shamaim, glorifiquem. Então, você vai iluminar os olhos do Adão, de tal maneira que ele consiga enxergar as suas obras. E as suas obras devem ser boas, para que eles glorifiquem ao Pai. Aí você se pergunta, o Senhor Yeshua está dizendo, brilhe a vossa luz, né? Ilumine a vossa luz. Senhor, mas como é que eu vou... Às vezes a pessoa se pergunta, como é que eu vou pregar o anúncio? Tem que ter oportunidade para falar. Nem sempre. Se você estiver vivendo na luz, vivendo conforme as obras de Elohim, isto já vai ser um testemunho. E o mundo vai ver a diferença entre aquele que está no reino da vida e aqueles que estão no reino dos mortos. Assim ilumine a vossa luz aos olhos dos filhos do Adão, e vejam as vossas boas obras. E então o Pai será glorificado. Então a gente vê aqui que os filhos de Elohim são obreiros do bem. Mas que boas obras são essas? Vamos ler mais um texto para esclarecer isso aqui. Primeira carta de Yohanan, capítulo 3, versículos 7 a 10. Yohanan, como aparece aí nas Bíblias, em português, João. Então, a primeira carta, capítulo 3, versículos 7 a 10. Yohanan diz assim: meus bebês, não faça extraviar a vós um varão. Ou seja, ele está falando, olha, cuidado, não se deixem extraviar. Quem é obreiro da justiça, justo é. Assim como também ele aqui está se referindo ao Pai, é justo. Quem é obreiro da maldade, procedente do Satã é, porque o Satã é obreiro da maldade desde a antiguidade. Por causa disto veio o Filho de Elohim, para demolir as obras de Satã. Qualquer que é nascido de Elohim não comete erro, porque a sua semente permanece nele, e não pode errar, porque é nascido de Elohim.
Nisto são manifestos os filhos de Elohim e os filhos de Satã. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Elohim. Então a gente vê aqui ele fazendo um contraste entre o obreiro da justiça e o obreiro da maldade. Qual é o antônimo de maldade? Bondade. Então aqui é a oposição entre justiça e injustiça, bondade e maldade. Aqueles que fazem o bem, eles são promotores da justiça, porque o Pai, Elohim, é justo. Aqueles que fazem o mal são promotores da injustiça. E de quem eles procedem? Do Satã, do inimigo, do adversário das nossas almas. Então ele diz aqui, não se deixe enganar, não se deixe extraviar. Porque a pessoa às vezes se apresenta dizendo que é bom, ou fazendo bondades, mas aos olhos de Jeová, essa pessoa não é boa. Porque os olhos de Jeová é que conhecem e não se deixam enganar de maneira alguma com a bondade na aparência. Então eu escrevi aqui, bondade, segundo esse texto, é praticar a justiça de Elohim. Os perushim se consideravam bons, mas não sabiam o que é bom verdadeiramente aos olhos de Elohim. Ser bom não é você simplesmente dar esmola. Ser bom não é simplesmente você dar uma aula, uma palestra, um sermão. Vamos ver aqui 2 casos que demonstram que os perushim se consideravam bons e criticavam o Senhor Yeshua e os seus discípulos, quando de fato eles manifestavam a bondade de Elohim. Matitiahu, vamos voltar ao livro de Matitiahu, discípulos de Yeshua, capítulo 9. Parece aí Mateus, nas Bíblias em português. Matitiahu 9, versículos 9 a 13. Aqui até um caso que foi mencionado na mensagem que recebemos hoje pela manhã. O caso do coletor de impostos, que foi chamado pelo Senhor Yeshua, que é o escritor desse livro que nós estamos lendo. Diz assim, Yeshua, passando adiante dali, viu assentado na alfândega, ou na coletoria, um homem chamado Matitiahu e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos coletores de impostos, e errantes, ou aparece aí pecadores, e sentaram-se junto com Yeshua e seus discípulos. E os perushim, vendo isso, olha, aos olhos deles, qual foi o veredicto deles a respeito da obra do Senhor? Disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com coletores de impostos e errantes, extraviados? Yeshua, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E depois aprendei o que significa solidariedade ou lealdade quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os errantes ao retorno. Então, qual era a condição aqui? O Senhor Yeshua, conhecendo Matitiahu, sabendo que ele era uma pessoa temente a Elohim e que aguardava o ungido de Elohim, e que podia ser escolhido para andar com ele, ele chamou. E Matitiahu atendeu. E ele foi para casa, certamente, como em sendo uma pessoa de posição, uma pessoa com posses, ele tinha muitos conhecidos. E aqui conhecidos da mesma profissão, que foram para a casa dele, coletores de impostos. E aos olhos dos perushim, coletores de impostos eram inimigos, eram pessoas que não mereciam nenhuma atenção, nenhuma bondade, assim como aqueles errantes que estavam ali naquele grupo de pessoas. Mas aquelas pessoas que estavam ali estavam interessadas no que o Senhor Yeshua tinha a ensinar. Eram pessoas que estavam doentes, mas que estavam diante do médico que pode curar a doença delas, da sua alma. Mas os perushim não queriam que o problema fosse resolvido.
enxergavam que o Senhor Yeshua estava fazendo algo mal. Mas mal aos olhos de quem? Aos olhos da sua religião. Mas não conheciam como estavam os olhos de Elohim em relação ao seu filho. Porque ali, no caso, o pai se agradava de tudo que o Senhor Yeshua fazia. E ele diz: ide aprender o que significa solidariedade quero e não sacrifício. Esse é um texto que se encontra lá em Rocheia 6:6. Porque o povo estava oferecendo sacrifícios, achando que com isso agradaria aos olhos de Yahuvá. Mas eles traspassavam a sua aliança, abandonavam os seus mandamentos e não viviam conforme a justiça. Então, aos olhos de Yahuvá, eles não eram bons, mesmo multiplicando sacrifícios, mas sim maus, malignos, injustos. E o outro caso, aqui também em Matitiarro, agora no capítulo 12, versículos 1-7. Temos aqui um outro caso em que também o Senhor Yeshua e seus discípulos serão criticados, porque aos olhos deles estavam fazendo algo mal. Matitiarro 12, 1-7 diz assim: naquele tempo passou Yeshua pelas searas em um Shabat, ou seja, o dia da cessação, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Então eles estavam colhendo para comer, eles não estavam colhendo para vender, não estavam colhendo para levar para casa, estavam colhendo para saciar a fome, uma necessidade vital. E os perushim, vendo isso, olha os olhos deles, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no Shabat. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que Davi fez quando teve fome, eles que com ele estavam? Como entrou na casa de Elohim e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos ministros? Ou não tendes lido na Torá que no Shabatot os ministros do palácio violam o Shabat e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o palácio. Mas se vós soubesses o que significa solidariedade quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui novamente o Senhor cita esse texto. Se vocês soubessem o que significa isso, vocês não estariam condenando as pessoas que estão na prática da justiça. Falta o conhecimento da Escritura. E com base nesses dois exemplos aqui, no primeiro, em que eles estão ali criticando o Senhor Yeshua no capítulo 9 que nós lemos, porque está comendo com os coletores e com os errantes. E nesse caso aqui, porque ele está com seus discípulos se alimentando, saciando a fome no dia do Shabat, a gente aprende o seguinte: ser bom é promover o retorno das almas para o Senhor. Isso é bom aos olhos de Elohim. Porque no caso do capítulo 9, os perushim só estavam preocupados com a reputação. Coletor de imposto é inimigo do povo de Israel. Esses pecadores aí não merecem. Graças te dou porque não sou como este coletor de imposto, pecador. Lembra daquela oração? Porque eu dou o dízimo, porque eu faço isso, eu faço aquilo. E o Senhor Yeshua fala da oração do coletor, ser compassivo, né? Tem misericórdia de mim, que sou errante, sou pecador. E o Senhor Yeshua fala que esse sim desceu justificado. Porque o parush, o fariseu, se via como uma pessoa boa, mas Elohim o via assim. E no segundo caso, ser bom é promover a preservação da vida. Porque em nenhum lugar estava escrito que era proibido comer no Shabat. Se alimentar, saciar a fome. E era isso que eles estavam fazendo. No entanto, pelo entendimento errado deles, eles condenavam as obras do Senhor, dos seus discípulos, classificando-os como maus. E ele cita nesses dois textos, Rocheia 6:6. Solidariedade ou lealdade quero e não sacrifício. Vamos ver esse texto lá onde foi escrito por Rocheia. E a gente vai encerrar aqui a nossa meditação.
Oséias 6:6. Nas Bíblias em português, o livro aparece como Oséias. Porque eu quero solidariedade e não sacrifício, e o conhecimento de Elohim mais do que sacrifício de elevação. Mas eles traspassaram a aliança como Adão. Eles se portaram traiçoeiramente contra mim. Então eles faziam tudo o que era contrário à instrução de Yahuvá, mas queriam oferecer sacrifício, achando que podem compensar a justiça com presentes, com doações. Mas nada disso enganará os olhos de Elohim, porque Yahuvá é bom para todos, e ele nos criou também para sermos bons assim como ele é, para vivermos na prática das boas obras. E as boas obras são justiça e verdade, assim como todas as obras de Yahuvá são. Amém, amados? Deixa essa meditação, compartilho com os amados, que Elohim possa nos guiar e que aos seus olhos nosso caminho seja agradável e sejamos por ele favorecidos em todo o tempo. Amém.